Sabe aquela zebra no futebol? Aquele resultado que ninguém, mas ninguém mesmo esperava? Pois é. E se eu te dissesse que a maioria dessas zebras, na verdade, não são tão surpreendentes assim? Hoje, a gente vai usar um jogo que deu o que falar para entender uma lição muito importante sobre análise e mostrar como o contexto quase sempre ganha da tradição. Vamos nessa. A história começa aqui. De um lado, o Santos, um gigante do futebol brasileiro. Do outro, o Recoleta, um time paraguaio bem menos conhecido. E o placar final? 1-1. Para muita gente foi um desastre, uma surpresa inacreditável. Um resultado que parecia totalmente fora do roteiro. Mas será que estava mesmo? E aí vem a grande pergunta. Como é que um empate desses, que todo mundo tratou como uma zebra clássica, poderia ter sido previsto? A resposta, olha, está em olhar um pouco além do óbvio, muito além do nome que está estampado na camisa. O primeiro grande erro de análise e o mais comum é justamente esse: cair na armadilha da tradição. Sabe? Aquela mania de achar que a história de um clube, o famoso peso da camisa, ainda entra em campo e resolve o jogo hoje. A gente pode dividir a análise em dois jeitos de pensar. De um lado, tem a aposta que vem da emoção, que é guiada pela paixão, pela tradição do clube. Do outro, tem a aposta racional, que foca no momento do time, no contexto do jogo, numa análise bem fria dos fatos. E o resultado do Santos foi um teste perfeito para ver qual dos dois lados costuma se dar melhor. E essa citação aqui, olha, ela resume o problema todo. O tal do clubismo, a paixão pelo nosso time, às vezes, cega. Faz com que se ignore a realidade técnica, o momento que a equipe está passando, e isso, claro, é um prato cheio para errar feio no palpite. E aqui está o pulo do gato. Essa zebra não apareceu do nada. A verdade é que o Santos simplesmente não vinha jogando um bom futebol. Quem acompanhava o time de perto já sabia disso. O problema foi que a fama do clube falou muito mais alto que a má fase, e um monte de gente ignorou esse sinal de alerta gigantesco. E isso nos leva para a parte mais legal dessa história toda. Existiam pistas, sabe? Pistas claras, disponíveis para quem quisesse ver de que aquele jogo ia ser complicado. Pistas que a grande maioria simplesmente deixou passar batido. Aí fica a dúvida. Tudo bem, o Santos não estava bem. Mas e o Recoleta? Tinha alguma prova, algum sinal de que eles podiam ser um adversário perigoso de verdade? E a resposta é um gigantesco sim. A prova está aqui. Antes de pegar o Santos, o Recoleta já tinha mandado o recado dele na competição. Eles enfrentaram outro time de enorme tradição, o San Lorenzo da Argentina, e adivinha o resultado? Exatamente o mesmo, empate de 1-1. Quando a gente coloca os dois resultados lado a lado, o padrão fica muito claro. Não foi um raio que caiu duas vezes no mesmo lugar. Foi um time mostrando que sabia jogar, que sabia competir e neutralizar adversários que, no papel, eram muito superiores. Essa zebra, na verdade, já tinha um histórico. Isso força a gente a repensar o que é uma zebra, né? Será que é um resultado impossível de prever? Ou será que, na maioria das vezes, é só uma falha nossa em analisar o contexto todo, em ligar os pontos que estavam bem ali na nossa frente? Isso nos joga bem no meio do conflito principal. Análise contra a paixão. Para acertar mais, fica bem claro que é preciso adotar a mentalidade certa, colocando a análise fria na frente da paixão que cega. E essa frase é direta e reta. Torcer uma coisa é a alma do futebol, mas na hora de fazer uma análise séria, de buscar um palpite com mais chance de acerto, a emoção tem que ficar no banco. O negócio é ter o pé no chão. E a análise não para só no histórico recente, não. A informação fresquinha, de última hora, é fundamental. Nesse jogo, por exemplo, rolava um papo de que o Recoleta ia poupar jogadores. Mas na hora do vamos ver, a história foi outra. Isso mostra o porquê de esperar para ter o cenário mais real possível. Com as informações mais novas, faz toda a diferença. Tá, mas como a gente transforma tudo isso numa estratégia de verdade? A ideia é bem simples: sair do puro achismo e entrar de vez no campo da análise estratégica. A gente pode resumir essa lição toda em 3 passos bem práticos. Primeiro, esquece o peso da camisa e foca no contexto e no momento atual do time. Segundo, vai atrás das informações de última hora, aquelas que podem mudar tudo. E terceiro, e talvez o mais importante, neutraliza a paixão. A análise tem que ser com a cabeça e não com o coração. E se fosse para fechar tudo isso numa única frase, seria essa: o que importa de verdade não é o nome na camisa, mas o futebol que está sendo jogado ali, no campo, naquele momento. Então fica aqui a reflexão. Da próxima vez que um resultado surpreendente acontecer, vale a pena se perguntar: foi mesmo uma surpresa ou foi uma falha de quem não analisou o contexto direito? A resposta pode mudar totalmente o jeito que a gente vê o futebol.